Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ó. Tô só esperando ver se entra mais alguém. Estão faltando 4, acho. Entrou mais um. E 2, Juliane e Tata. Então, está bem, Alexandra. Acho que faltam 2. Não, falta 1. Aí entrou a Ana Beatriz. Acho que estamos todos, né? Vocês são em 10, não é? É isso? Não, entrou depois a Denise, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, tá errado. Tô na lista errada, tá faltando mais gente. Vocês são em 15. Então tá faltando 5. Fui na lista do primeiro, errei. Dá mais um minutinho, se o pessoal não entrar, eu vou começar, tá? Vamos começar? Acho que não vai entrar mais ninguém. Ou se eles forem entrando, aí vocês vão me avisando se eu não ver, tá? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ó, eu vou pôr os slides, ver se vocês também vão estar visualizando. Sim. Estão vendo, né? Então, ó, eu vou fazer, então, de acordo com o que foi combinado lá no colégio, tá? Com o Sérgio.
que a gente ia estar fazendo a revisão da apostila 1, até tudo se organizar direitinho, vocês estarem pegando material novo. Aí eu vou terminar, eu já tinha feito de plateuminto, mas eu coloquei de novo, porque a gente vai comparar com o nemateuminto no final da revisão. E a semana que vem, na sexta-feira, eu vou colocar exercícios no portal do Positivo On, tá? Se por acaso for necessário, aí a gente vai estar colocando o Zoom para eu dar alguma explicação. Senão a gente vai se falando no grupo e qualquer coisa vocês vão estar entrando lá no portal para fazer os exercícios e aí pelo Zap a gente vai tirando as dúvidas, tá? Porque esse exercício, gente, segundo o Sérgio está passando nos grupos, ele vai estar valendo nota. Tudo que a gente fizer de atividades, de exercício, né? Vai estar contando como nota, certo? Então, essa revisão aqui é mais no sentido da gente estar colocando as coisas aí no eixo, né? Claro que vocês vão poder consultar para fazer esses exercícios, mas quanto mais a gente detalhar e entender o conteúdo, mais fácil vai ficar lá para estar respondendo, certo? Então, na sexta-feira que vem, que vai ser, quer ver? Hoje é 15, lá é 22. Então, dia 22 vai ser exercício no portal, tá? Então, o pessoal tá entrando aí, eu tô só anotando aqui para a gente poder ter a lista de chamada. Então, veja bem, então, finalzinho da revisão aí, pode ir interrompendo, tá? Se for necessário, vocês vão interrompendo, porque se deixar para o final, às vezes, vocês acabam não perguntando, esquece. Então, pode interromper e perguntar, ok? Então, filoplatelmintos, a semana passada já, não sei se alguém precisou ou se não teve oportunidade de ver, a gravação da revisão dos porífero equinidário está lá no canal do Colégio do Liceu, tá? Eu já disponibilizei os vídeos e essa gravação também eu vou disponibilizar hoje, já à tarde. Então, se alguém não vê, se alguém faltar, vai estar disponível lá, tá? O único problema é que se não entra, fica com falta, né? Aí, gente, então o que eu quero agora? Que compare, como a gente fez no outro, por isso que eu coloquei o plateuminto de novo. Então, a gente comparou o porífero selenterado. O selenterado é mais evoluído que o porífero, porque tem boca, água viva nada, e aí a gente vai citando as características, certo? Agora, se eu comparar o plateuminto com o quinidário, o plateuminto já é um verme mais evoluído, que são os vermes achatados, né? Então, por que eles são mais evoluídos? Então, numa figura, ó, a gente tem os representantes, eu já tinha mostrado esse slide. Então, aqui é a planária, a de água doce, comum na nossa região, e aqui são planárias do mar, tá? As mais coloridas. E a tênia e o esquistossomo. Na planária, eu visualizo muito bem as características evolutivas. Então, é o primeiro animal a ter cabeça e corpo. Então, se eu tiver que citar uma novidade evolutiva do plateuminto em relação ao quinidário, eu já posso citar isso. Então o plateuminto tem cabeça e corpo. Posso citar os ocelos? Até pode, mas as espécies parasitas não têm, tá? Então, os ocelos já é meio que um órgão do sentido aí para perceber luz. Pode ser comentado, certo? Então, os exemplos planárias, a tênia e o esquistossomo, certo? O que mais de evolução? Ó, é o primeiro filo a ter a mesoderme. Então, é o único, até agora, filo triblástico. Então, tem 3 folhetos embrionários. Ainda não tem celoma, que é aquela cavidade que aloja os órgãos, mas tem simetria bilateral. Isso também eu posso citar na novidade evolutiva, porque a esponja era assimétrica, a água-viva tem simetria radial e o plateuminto tem simetria bilateral, dá para dividir em 2 metades iguais. A boca não é novidade, gente, porque a água-viva já tinha, tá? Então, o sistema digestório incompleto, ele come pela boca e elimina resíduos pela boca também, tá? Aqui é a historinha da cabeça. Então, cefalizados, com cefalização, cabeça e corpo, isso é importante, tá? E é o primeiro filo também, gente, a ter células excretoras. Células excretoras seria para eliminar urina.
Porque a água viva e a esponja jogam os excretas diretamente na água. Deixa eu anotar aqui que entrou mais um, peraí. Joga os excretas direto na água, portanto, esses excretas, a gente fala que é por difusão. Aqui já não mais. A planária, ela tem células excretoras, células flamas. Essas células flamas são bem importantes. Por quê? Porque já começa a formar no reino animal alguma estrutura de excreção, que não é rim ainda, né? Mas já serve para tirar os excretas do corpo. E eles são hermafroditas, certo? Então, eu tenho lá um mesmo animal, ele tem macho e fêmea no seu corpo, tá? Depois isso vai diminuindo essa característica, mas aqui ainda existe. Aqui nesse desenho, ó, planária com sistema nervoso ganglionar ventral. Na cabeça, eu já tenho os gânglios, ó, que funcionam como um cérebro. Isso é evolução. Na água-viva não tinha, na água-viva era sistema nervoso difuso, certo? Aqui, o sistema reprodutor. Tudo que está em rosa, ovário, tudo que está em azul, testículos, mostrando que ela é hermafrodita. Tá? E a gente já vai rever a reprodução. Aqui, então, os ocelos na cabeça. Embaixo, ela tem a boca, aonde sai uma faringe para ela se alimentar, certo? Então, aqui, triblásticos, 3 tecidos embrionários, não tem celoma, protostômios, o blastóporo origina a boca, simetria bilateral, o sistema digestório incompleto, não tem sistema respiratório, a respiração é pela superfície do corpo. Então, tá lá na água animal, o oxigênio vai para a célula, o gás carbônico sai. Então, a gente chama de simples difusão. Não tem sangue, não tem sistema circulatório, e a célula flama, então, ou solenócitos, é para excreção. O sistema nervoso ganglionar ventral. Aqui é a estrutura do animal, ó. Tudo que está em laranja é o sistema nervoso. Tudo que está em azul é intestino. E o intestino ramificado assim, que vai desde o finalzinho do corpo até perto da cabeça, ó, a gente associa com essa característica aqui, ó, eles não têm sistema circulatório. Se eles não têm sistema circulatório, os nutrientes que são digeridos no intestino, eles já vão direto para a célula. Por isso que o intestino é ramificado assim, certo? Então, o animal ele já vai distribuindo os nutrientes. Então, tem um exercício que fala exatamente isso, que o intestino ramificado, ele vem suprir a falta de sangue. Então, o intestino já distribui os nutrientes, tá? Então, a boca com a faringe, que fica na região de baixo, né? O intestino em azul, os ocelos para perceber luz, o gânglio cerebroide, que às vezes pode até chamar de cérebro já. E aqui a célula flama. São várias células que o animal tem no corpo. Aí esse tufo de ciliozinhos vão mexendo dentro da célula para o excreta entrar na célula. Aí esse excreta passa por um canal e vai sair pelos poros na lateral do corpo, que seria a urina, certo? A reprodução, ó, assexuada por regeneração. Então, cortando o animal em 3 partes, ele regenera. Ele é possível regenerar porque ele não tem tantos tecidos, né? Não é um animal muito complexo. Aí ele regenera, certo? Até acho que eu já contei para vocês, às vezes no Google eles mostram o experimento, faz um corte na cabeça, até aqui, ó, pedacinho. Aí forma uma cabeça para cá e uma cabeça para cá. Então, ele tem alta capacidade de regeneração. No ambiente natural, é comum a planária soltar o finalzinho do corpo aqui, tá? A gente chama isso de estrobilação, é como se fosse uma fragmentação. Ela solta um pedacinho e esse pedacinho vai virar uma planária, certo? Então, regeneração assexuada. E assexuada, cuidado aqui, gente, tem aluno que erra, porque como ele acha que é hermafrodita, o ser vivo consegue se reproduzir sozinho. E não. É sexuada, a planária é hermafrodita, mas precisa de 2. Uma passa espermatozoide para outra. Então, no finalzinho do corpo lá, que é a boca, né? No finalzinho tem o poro genital. Aí elas juntam poro genital com poro genital,
uma passa espermatozoide para a outra, aí elas vão ter os ovinhos. Aí elas formam um casulo com o muco que elas secretam e os ovinhos ficam dentro dos casulos. Eles são presos em plantinhas aquáticas e de dentro dos casulos saem as planarinhas. Então, o desenvolvimento aqui é chamado de direto, porque não forma larva. Do ovo já sai a planária pronta, certo? Então, aqui, gente, focar a planária, ela dá as características gerais, principalmente as características de evolução, são bem visíveis na planária, tá? Porque as espécies parasitas, como elas vivem no intestino do homem, né? Elas vão lá no intestino do homem parasitar, várias funções, como ela já pega os nutrientes prontos, né, os nossos nutrientes digeridos, várias funções orgânicas elas nem têm. Por exemplo, elas não respiram, elas são anaeróbicas, elas não precisam digerir o alimento, porque elas já pegam o alimento pronto, digerido, tá? Mas aqui dá para ver a característica evolutiva, ó, cabeça e corpo. Claro que elas não têm olhos, tá? Isso aqui são ventosas. Eu já falei, vou repetir para gravar, para frisar. Com essas ventosas, elas grudam no intestino e sugam os nutrientes. E aqui são os ganchinhos, que também ela gruda no intestino para ficar lá presa, sugando os nossos nutrientes. Aqui é um ovo microscópico, que a gente já vai rever o ciclo, tá? Então, aqui é o desenho não, né? Uma foto mesmo. Aqui, gente, olha a cabeça. Ela é bem pequenininha. Quando a gente vê a imagem da cabeça assim, ó, é porque ela foi ampliada na lupa, porque a cabeça é bem pequenininha. Aí da cabeça, ela vai dividindo. Então, ela faz reprodução assexuada também, ela vai dividindo e vai formando os filamentos do corpo. E aí ela pode chegar até 8 metros, dependendo da espécie, certo? Nota que ela é uma fita, por isso que é um plateuminto, platos achatado. E aqui um monte, né, um bolo de solitária que foi retirado cirurgicamente do indivíduo. Então, aqui de novo, ó, as ventosas e os ganchos, tá? As ventosas são para sugar os nutrientes, os ganchos para se fixar. Aqui tem um detalhe dos ganchos. E lembra que então temos dois tipos de tênia. Uma delas não tem ganchos, só 4 ventosas. A outra tem 4 ventosas, a outra ventosa tá atrás, tá? E ganchos. A que tem só ventosas é a tênia saginata, do boi, da vaca, da carne da vaca. E a solium é a que tem a carne do porco. Então, a tênia que pega através da carne do porco mal passada, ela tem, além das ventosas, os ganchos para se fixar. Preciso saber o nome científico? Nesse caso é bom, porque eles costumam pedir para diferenciar a tênia solium da saginata. Então, a saginata é que pega da carne do boi e a solium da carne do porco, tá? Aqui é um proglote, ó. O corpo dela é formado por um monte de pedacinhos assim, ó, chamados proglotes. E aqui dentro tem ovários e testículos e um porozinho. Aí ela, como ela é longa, ela se dobra, junta proglote com proglote. Aí o poro genital de um passa espermatozoide para o outro. Então aqui ela mesma se fecunda, não tem jeito porque é um verme só, né? Então todos os proglotes teoricamente ficam grávidos, eles usam esse termo, mostrando que lá no ovário os ovinhos vão estar fecundados. Aí esses pedacinhos aqui vão sair nas fezes. Às vezes sai até um filamento grande, uma fita grande, e dá para ver olho nu, tá? Um pedaço do verme que vai sendo eliminado. Os ovinhos são microscópicos, tá? Então, eles ficam dentro do proglote. Quando esse proglote cai no ambiente, vamos imaginar que a pessoa vai defecar, eliminar suas fezes no solo, né? Principalmente zona rural, né? Tem hábito de fazer o cocô lá atrás da bananeira, vamos dizer assim. Então, aí o proglote cai no solo, resseca, ele abre e as centenas de ovinhos que estão lá dentro se espalham pelo ambiente. E aí vai lá o animal, o porco ou o boi, que está comendo, está bebendo a água naquele ambiente, engole esse ovo. E esse ovo, via sangue, porque ele é muito pequeno, ele atinge a musculatura do animal, ó. Então vai formar uns nódulozinhos assim. Dentro aqui tem uma larva.
Então, eu não chamo mais de ovo quando ele se instalou na carne, eu chamo de cisticerco. Então, o cisticerco é o ovo mais desenvolvido da tênia, que já está alojado na carne do animal. Portanto, se eu não cozinhar bem essa carne, não fritar, não assar, eu vou engolir o cisticerco que tem uma larvinha, aí lá no intestino essa larva cresce e forma o verme. E se cozinhar, assar, fritar, aí de boa, porque aí a temperatura alta mata a larvinha que está lá dentro, certo? Aqui o ciclo de novo, ó. Tenta sempre associar, gente, estudar o ciclo olhando a figura, porque facilita bastante na hora da gente guardar sem necessidade de decorar, tá? Então, por que que a Ténia solium? Porque é o porquinho. Então, aqui, ó, detalhe, o causador da teníase. O causador é a Ténia solium, é o verme. Por quê? Eu tenho um monte de aluno que confunde isso. O transmissor é o porco. O porco também pode ser chamado de hospedeiro intermediário. Pensa na dengue para entender isso. Ó. A gente fala assim, a dengue. Quem é o causador da dengue? Aí um monte de gente fala assim, o causador é o pernilongo, é o Aedes aegypti. Errado. O pernilongo é só o transmissor. O causador é o vírus que está dentro do pernilongo. Certo? Então, o causador, o agente etiológico que causa a doença, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um verme. Aí, o transmissor pode ser algum animal que tem o causador no corpo dele e passa para o homem. Então, isso tem que ficar bem claro para não errar. Então, aqui no caso da tênia solium, o verme é o causador e o porco é o transmissor. Certo? Então, como é que é o ciclo de vida da Ténia solium? A pessoa que está contaminada com o verme no intestino, ela vai eliminar suas fezes e vai liberar o proglote, os pedaços do verme. Lembrando que os proglotes estão cheios de ovos. Aqui, ó, se é a do porco, a solium, ela tem os ganchos, as 4 ventosas e os ganchos, tá? Que é a cabeça dela. Ele elimina, então, os proglotes e de dentro dos proglotes, ó, tá aqui o proglote que saiu nas fezes, libera os ovos no ambiente. Aí o animal engole o ovo. Aí cai na circulação do animal, do ovo vai para o músculo. Aí no músculo forma o cisticerco. Não chame de ovo na carne, tá? É cisticerco. Aí o homem vai comer a carne mal passada, mal cozida, engole o cisticerco e se contamina. Tá? Perguntou como que pega. Não precisa explicar o ciclo inteiro. Coloca lá, pega comendo a carne de porco mal passada, mal cozida, que tem o cisticerco. Ponto. Como é que evita? Cozinhando bem as carnes e saneamento básico, viu, gente? Porque não pode ter fezes espalhadas no ambiente. Se eu tiver saneamento básico e o hábito de eliminar fezes no ambiente não existir, não vai ter ovinho espalhado. Aqui também eles citam muito, gente, cuidado com as carnes. As carnes hoje nos açougues, elas são fiscalizadas. Às vezes elas vêm até com carimbo, dá para ver, um carimbo roxo. Isso significa que a carne foi fiscalizada e bem provavelmente ela não tem contaminação com cisticerco, tá? Mas mesmo assim, cozinhar bem as carnes. Aí, gente, a tênia saginata o ciclo é parecido, né? Só que aí o causador é a tênia saginata. E o transmissor é a vaquinha, o boi, que é o hospedeiro intermediário. O homem é o hospedeiro definitivo do verme. Então, o homem tem o verme no intestino, tá lá focando, ó, que não tem ganchos, porque é a tênia saginata. Aí esses vermes aqui que estão no intestino vão liberar junto com as fezes o homem, o proglote, cheio de ovinho. Aí o animal engole o ovo. Aí via sangue, o ovinho se aloja no músculo, formando o cisticerco. Formou o cisticerco, o homem come a carne mal passada, mal cozida, mal assada, e engole o cisticerco e se contamina. Certo? Então, aqui mesma coisa. Como que pega? Pega comendo a carne da vaca, porque é a saginata, né? Da carne de boi, de vaca mal passada.
Como que evita? Cozinhando bem as carnes e saneamento básico, certo? Aqui na do porco, gente, eu vou voltar um pouquinho. Eu não lembro exatamente se eu falei, mas pode acontecer o seguinte, ó. O homem, ele pode, ao invés do porco comer o ovo, vamos imaginar que esse ovo espalhou, caiu na água, numa verdura, numa fruta, e o homem engole o ovo. Ele vai ter uma doença chamada cisticercose. Não vai virar verme, mas vai o ovinho, que é microscópico, gente, ele cai no sangue e do sangue ele vai se alojar na cabeça. Então eles usam o termo, a pessoa tem solitária na cabeça. Não é que ela tem um verme na cabeça. Ela tem, na verdade, ela tem o ovinho calcificado. Só que isso só acontece na tênia sólida, porque a tênia da vaca, talvez, né, os livros falam que o ovo não tem afinidade nos nossos tecidos, então ele não para, ele não se instala no cérebro igual o ovo da tênia do porco. Então, só a tênia sólida. Então, se a doença não for teníase, for cisticercose, é porque o ovinho está alojado no cérebro. Então, a pessoa engoliu o ovo, tá? Então, aí, para prevenir, seria saneamento básico para não ter ovo espalhado, tá? E é só a tênia sólida, a tênia saginata não. Tudo bem? Depois tem um exercício que eu vou comentar isso de novo. E aqui a gente tem, então, o esquistossomo, que dá a barriga d'água, ó, o verme com as ventosas, o canal aqui, que é o macho maior, e a fêmea fica dentro do macho. E eles vivem no sistema porta-hepático, que são as veias do fígado. Aí eles entopem as veias do fígado, né? E entupindo as veias do fígado, o que vai acontecer? O indivíduo vai ficar com a barriga inchada, por isso que chama popularmente barriga d'água, certo? Aqui, então, o verme, em microscopia, o azul, que é o maior, é o macho, e o fininho é a fêmea. O nome científico, Schistosoma mansoni. Pode pôr esquistossoma no português mesmo. E aqui é o transmissor, ó. O hospedeiro intermediário é um caramujo. Quem transmite para o homem, o causador é o verme, o esquistossoma. E o transmissor é um caramujo, tá? O ciclo, a pessoa que tem o verme lá nas veias do fígado, a fêmea vai botar no intestino, aí a pessoa elimina as fezes com ovos. Aqui não sai pedaço de verme não, tá? Sai só os ovinhos, não dá para ver os ovinhos. Então não tem sinal nenhum nas fezes, porque a tênia, quando a pessoa tem tênia, ela pode perceber que ela tá com um problema porque ela tá perdendo pedaço de verme nas fezes. Aqui não, aqui é só o ovo. Aí esse ovo cai no rio, forma uma larva, que é o miracídio. Aí o miracídio entra no caramujo, se desenvolve e forma outra larva, que é a cercária. Aí a cercária, que é bem fininha como uma agulhinha, vai nadando, nadando, nadando e penetra na pele do homem, certo? Aí eles chamam até de rios de coceira. A pessoa, quando sai desse rio, ela sai coçando, como se fosse um monte de picadinha de pernilongo. É onde a larvinha entrou, onde a larvinha perfurou a pele. Aí essa larva, via sangue, ela chega no fígado e forma os vermes adultos, tá? Foquem aqui porque pode perguntar o nome das fases larvais. Tem a fase larval antes de entrar no caramujo e depois. Entrando antes é o miracídio, a que sai do caramujo é a cercária. Então, o caramujo é o transmissor, o hospedeiro intermediário, e o homem é o hospedeiro definitivo, certo? Tudo bem até aí? Então, do plateuminto, gente, o que vai ser cobrado de vocês? Vai ser cobrado aí as características evolutivas, que eu falei para observar na planária, principalmente que dá para ver, e as verminoses. Quais? Teníase, aí a cisticercose, que é o ovinho na cabeça, que eu falei, né? E a esquistossomose. Então, eu tenho que saber interpretar o ciclo, como que pega, como que evita, quem é o causador, quem é o transmissor. Alguma pergunta? Oi?
Alguém quer perguntar? Sim? Parece que eu ouvi me chamar. Não? Pode continuar, então? Ó, é que assim, eu não lembro, a semana passada a gente seguiu direto. Como é que foi mesmo? Vocês me lembram? Que eu já esqueci. Porque teria o intervalo. Vocês querem fazer intervalo? Ah, por mim não precisa não. Porque, de qualquer forma, vai acabar o tempo dessa reunião. Aí eu vou ter que mandar outro link, tá? Então, acabando esse, eu já mando outro. E aí a gente já entra na sala e eu termino. Assim a gente termina antes do tempo, se vocês tiverem que fazer algum exercício, tá? Então, fiquem só ligados aí, que encerrando, cortando a ligação, eu mando outro link, tá? Então, continuando aí, ó. Os filos, plateuminto, aí vem o filo nemateuminto. Nemateuminto, às vezes, pode aparecer como asqueuminto, é mais raro, mas pode. Então, nemato vem de vermes de corpo cilíndrico. Ele é um pouco mais evoluído que os vermes de corpo achatado, que são os plateumintos, tá? Aqui, ó, sem muitos detalhes, né? O que eu quero aqui? Que ele tem o corpo cilíndrico e a novidade evolutiva, ó, ele tem boca e ânus. É a primeira vez que aparece o tubo digestório completo. A boca na parte anterior e o ânus no final do corpo. Então, se tá uma novidade evolutiva de nemateuminto, já pode pôr tubo digestório completo. Aqui continua igual a simetria bilateral. Eles são encontrados em todos os ambientes, mas tem também as espécies parasitas, tá? E eles têm músculos mais desenvolvidos. Então, isso também é evolução. Eu vou mostrar a musculatura, músculos mais desenvolvidos. A reprodução, ó, sexo separado. A planária hermafrodita, aqui não, aqui tem macho e fêmea, certo? E aqui também é uma evolução, ó, é a primeira vez que aparece um falso celoma, porque até plateuminto é acelomado e a lombriga já é pseudocelomado. Qual a vantagem disso? Ela já começa a ter uma cavidade onde os órgãos vão ser alojados, certo? Então, ó, nemateumintos, vem aí do grego fio, são os vermes que formam um fio, corpo cilíndrico, certo? Então, corpo cilíndrico, simetria bilateral. E aqui, então, tá a figura, né? Aqui são os ascaris, as lombrigas, tá vendo? O macho, que é menor que a fêmea, chega a ter uns 8 centímetros. E o macho tem uma curvinha no final do corpo, gente, que é para copular com a fêmea. Então, esse caso aqui dá para reconhecer quem é o macho e a fêmea pelo tamanho e pelo final do corpo, tá? Aqui é o ancilóstomo, ó. Ele tem os dentes, e aí ele perfura o intestino, ele causa o amarelão. Aqui as caridias e o lombriga, e aqui causa o amarelão. Então, o nome da doença é porque a pessoa fica com a cor amarela mesmo. O verme, ele machuca o intestino com esses dentes, quando ele está sugando os nossos nutrientes, e a pessoa perde sangue. Com a perda de sangue, ela vai ter um quadro de anemia mais grave, porque verme em geral dá anemia, porque eles tiram os nossos nutrientes. Só que o amarelão é mais, porque perde sangue, tá? Então, o nome científico também, gente, para mim não precisa saber escrever o nome científico. Pode chamar popularmente de lombriga, aqui de ancilóstomo. Aí temos as filárias, que dão a elefantíase, tá? O nome científico dela é bem difícil de guardar. E tem aqueles que dão o oxiurus, que é o enteróbios, que dá coceirinha no ânus. Bom, aqui, ó, a característica evolutiva que eu falei, ó, eles têm, gente, como eles são vermes, eles têm uma cutícula. Por quê? Quando eles estão no intestino, tem as enzimas digestivas, né, sucos digestivos. Então, essa cutícula é para proteger o próprio verme. Então, todas as espécies parasitas têm. E o nemateuminto, ele tem uma estrutura de músculo mais complexa, chama tubo músculo dermático,
que é o tubo músculo dermático? Além dos músculos transversais, ó, eles têm músculos longitudinais, de modo que eles se movimentam muito mais. Lá na tênia, quando ela libera os pedaços do verme, não tem movimento. Até parece que o verme está morto, mas é porque é só o proglótico com o ovinho. Aqui não, sai o verme inteiro, de 8 centímetros, e ele se movimenta porque ele tem esse tubo músculo dermático, que é músculo mais evoluído. Isso é evolução, tá? Sistema digestório, então, completo, boca e ânus, e agora a digestão é só extracelular, porque na esponja era intracelular, no quinidário, que é a água viva, e no plateuminto, ela é extra e intra. Começa fora, no intestino, e termina dentro da célula. Agora, ó, o animal não faz mais digestão intracelular, só extra, no tubo digestório, porque o tubo digestório já é mais evoluído, certo? Então, digestão extracelular. O sistema excretor, a primeira vez que apareceu célula excretora, plateuminto, células flamas. Agora já começa a formar canais, tubos, que a gente chama de tubos em H. É isso aqui, ó. Um canal superior, um canal inferior, e aí eles se comunicam. E aí os excretas do pseudoceloma vão entrando, que é o que formaria a urina, né? Vai entrando nesses canais, e aí num poro perto da região da cabeça, ó, ela elimina essa urina, que é o poro excretor. Então, de células flamas evoluiu para tubos, para canais, em H, no nematominto, tá? O sistema respiratório é ausente. Se for de vida livre, respira pela superfície do corpo. Tá? Já começa a citar cutânea aqui pela superfície do corpo. E as espécies que vivem no intestino não respiram, elas são anaeróbicas, fazem energia através da fermentação. Não tem sistema circulatório, o sistema circulatório é ausente, certo? Não vai ter sangue, nada disso, né? E a reprodução importante aí, que eles são de sexo separado, então, macho e fêmea. No caso da lombriga, dá até para perceber qual é o macho, qual é a fêmea. Então, a gente tem, no caso aí, o macho e a fêmea, com o macho sendo um pouquinho menor que a fêmea que eu mostrei naquela slide anterior, tá? E a fecundação é interna. O macho copula com a fêmea, passa o espermatozoide para a fêmea, e aí a fêmea geralmente vai liberar um ovo que forma uma larva. Então, o desenvolvimento é indireto, certo? Deixa eu aumentar aqui. O sistema, então, reprodutor. Aí o sistema nervoso pode chamar de ganglionar ventral, tá? Então, ela tem aqui um anel nervoso e os nervinhos que se espalham pelo corpo inteiro, tá? Igual do plateuminto. Habitam todos os ambientes na Terra e as espécies parasitas que vão cair no vestibular são essas